Continuando o terceiro vídeo, né, que eu comecei no primeiro falando sobre a minha vida, de como eu nasci, as turbulências, né. Tô contando tudo isso porque faz parte de um testemunho meu, né, do que eu sou hoje, né, em Cristo Jesus. Isso é muito importante, tanto para mim, creio que para algumas pessoas também, que vem acrescentar na vida de vocês, mostrando que Jesus pode todas as coisas, né? Apesar das nossas escolhas erradas, né? Seja de relacionamento, da nossa vivência, tudo tem um propósito, mesmo que doa um pouco, né? Ou muito. No caso, eu tive a primeira perda da minha vida, que foi a pior possível, né? Que foi a perda da minha mãe. Ali eu realmente comecei a ver, eu estava indo para uma depressão, eu estava querendo desistir de viver, eu estava totalmente afundada, não estava com um casamento legal, né? Essa é outra escolha que foi errada, né, da minha parte, mas me fez crescer bastante, né? Daquilo que a gente não deve fazer e para não se repetir, né? Tudo na vida é nossa escolha, seja boa ou não, é a nossa escolha. Para nossa vida seguir bem, a gente precisa escolher bem, né? Agora eu não vou falar sobre essa parte, mas contar mais da minha mãe, e que foi uma grande mulher de Deus. Eu falo que ela viveu Jesus de fato, que ela realmente seguiu e foi como Jesus foi na terra, né? De amar meu pai, a família que ela tinha, né? Ela era realmente, ela vivia Jesus todos os dias, falava pra gente perdoar as pessoas, da gente amar, da gente seguir as nossas vidas, que no mundo sim vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Isso sempre ecoa nos meus ouvidos, sempre está na minha memória as palavras dela, né? De tudo que ela passou de sofrimento, de tristeza, e nunca demonstrando, né, pra gente. Ela não chorava na nossa frente, ela nunca foi uma mulher de reclamar, nunca murmurar por nada. Minha mãe realmente foi uma lição de vida na minha vida, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha assim, poxa, ela é Jesus na Terra? Então, minha mãe foi essa pessoa, por isso que a gente não desiste. Às vezes você pode estar passando por várias coisas, mas você não desiste por causa dessas vozes, né? A voz da minha mãe, assim, ecoa até hoje. Graças a ela, busco sempre ser a melhor pessoa, apesar das escolhas erradas, da escolha errada que eu tive na minha vida, que me afetou também bastante, porque eu priorizava tudo, né? As coisas da terra, priorizava meu ex-casamento, priorizava minha mãe, parentes, todo mundo, e não priorizava quem é o mais importante, né? Que é Jesus Cristo. Ele que nos supre as nossas necessidades, Ele que supre nosso vazio, Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá ânimo, força para seguir. Então, dependente do seu passado, saiba que é para forjar o seu caráter. Querendo ou não, tudo que você passou de ruim ou bom é para forjar o seu caráter, para você ou ser melhor pessoa ou ser pior pessoa. Eu escolhi ser a melhor pessoa, ser como minha mãe foi, e eu ainda falta muito para chegar como ela foi. Que realmente minha mãe tinha um dom excepcional para pessoas, de amar, de perdoar, de ser muito paciente em várias coisas, às vezes destratada, e ela amava, ela tirava a roupa do corpo, entendeu? Então, às vezes, a gente passa por tudo pra gente ser melhor a cada dia. Dói, dói, dói. Perder uma mãe que foi sensacional é dolorido. Mas conforta quando você sabe que ela tá com Jesus, né? Minha mãe era uma pastora da Assembleia de Deus, fervorosa, amava orar, 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 ler a Bíblia, inteligente, mas sofrida, né, pela história de vida dela, né? Mas sempre perseverante em Cristo Jesus. Então ali eu comecei a entender que a morte da minha mãe ou ia morrer ou ia viver para Cristo. E eu consegui viver para Cristo, olhar para o alto, respirar, buscar força em Deus, na casa de Deus, sempre. A coisa que eu não era assídua na igreja, eu não priorizava estar na casa de Deus, nos grupos que eu estou hoje, enfim. Não priorizava nada disso, porque meu foco era realmente outras coisas, né? Meu ex-casamento e priorizar pessoas não é o primordial. A primeira coisa é Jesus. E a palavra de Deus mesmo fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu aprendi isso,
E comecei a enxergar que Jesus é a minha força e a minha alegria. E as palavras da minha mãe ecoando: filha, segue em frente, foca a tua vida em Cristo Jesus. Breve você estará com Jesus. Eu comecei a entender que Jesus é a minha força. Que tudo que eu posso passar, você pode chorar de saudade da mãe, de um ente querido seu. Você pode ficar triste por não ter tido o melhor casamento. Mas você vai olhar para Cristo, você vai dizer: obrigada, Jesus, porque tudo isso me fez ser uma pessoa melhor. Graças a tudo isso que eu passei, me fez uma pessoa focada em Jesus. Claro que falta muitas coisas para andar e caminhar com Cristo. Falta muito ainda para mim. Mas hoje eu olho para o espelho e falo: nossa, a Sula avançou mais um degrau. A Sula subiu mais um degrau. A Sula é uma nova pessoa. Gente, as fotos, eu vou fazer depois uma mistura do antes e depois, de 2 anos para cá. É uma diferença gritante. Você vê até no meu rosto, um rosto que sorria, mas não era um sorriso feliz, um sorriso sincero, um sorriso forçado, né? Porque as pessoas que me conhecem falavam: Sula, você está sorrindo, mas a gente sabe que você está triste, né? Pela perda de minha mãe, foi uma das a pior coisa da minha vida, a perda da minha mãe, né? Porque casamento você entrega na mão de Deus e vai, e não deu certo, você segue em frente, né? Porque essa é uma outra coisa, depois eu falo para vocês, e segue. Mas perder uma mãe que é um ser humano mais importante da tua vida, que te fez enxergar que Jesus é a melhor coisa da vida, não tem preço, né? Realmente é um buraco que se tornou, hoje é preenchido graças a Deus, né? Hoje eu lembro dela com alegria. Várias vezes. A minha mãe sempre foi uma mulher forte, né? Nunca me mostrou que estava triste. Nunca reclamou do meu pai. Nunca reclamou de nada. Se tava, era arroz, feijão, ovo, era arroz, feijão, ovo, com alegria. E ela sempre cortava a gente. Se a gente reclamasse alguma coisa, ela falava: filha, não reclama, tem muita gente que não tem. Então, assim, aprendi muito a não murmurar. Nada disso, graças à minha mãe. Então, valorize a família que vocês têm. Valorize a presença de Deus primeiro, gente. É muito importante ter Jesus como referência. A Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é onde nos ensina a ser melhor. A Bíblia nos ensina a perdoar, amar. A Bíblia nos ensina a seguir em frente. Que por mais que as lutas sejam grandes, a vitória é certa. Jesus já nos deu lá na cruz do Calvário, tá bom? Não reclame, agradeça. Essa é mais uma etapa da minha vida que eu tô contando para vocês. Depois eu vou contar as demais coisas que eu quero falar para vocês. Um beijo para vocês. Quem quiser entrar no meu canal do YouTube é a cantora gospel Sula Souza, tá bom? Quem quiser compartilhar, compartilhe, ore por mim. E eu estarei orando por vocês todos que assistirem também. Um beijo no coração e a paz de Cristo.